Olá, turma do oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá bom? Turminha, nós iremos continuar nosso assunto, que é a nossa segunda aula sobre a unidade 4, que se chama de colônia a império. Então não esqueçam, colônia e império. Nós havíamos falado na página 96 sobre a questão da conjuração mineira, né? Que nós tivemos na história do Brasil dois grandes movimentos, né, que foi contra a questão da colonização no Brasil. Esses movimentos foi a Conjuração Mineira, que ocorreu no estado de Minas Gerais, e a Conjuração Baiana, que ocorreu no estado da Bahia. Então, esses dois estados foi bem interessante, porque foi um tipo de movimento popular, né, que se rebelou pela questão dos colonizadores, tá bom? Então vejam como é interessante esses movimentos para a gente entender como é que se deu toda essa questão de independência, né, em relação a nós de Portugal, né? Então vejam, na página 99, como vocês estão vendo aí nessa imagem projetada na tela, nós temos aí justamente a questão da Bahia, Salvador, né? Isso aí era a capital da Bahia no tempo, então vejam, praticamente a maioria era de negros, africanos, escravizados, não é? A gente sabia que ainda existia a questão da escravidão no Brasil. E na página 99, nós vamos ver um pouco, olha como era esse movimento, né, da Conjuração Baiana. Vejam, ocorreu um movimento de contestação ao domínio colonial na cidade de Salvador, no atual estado da Bahia, que ficou conhecido como Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates. Então vejam, por que eles eram revoltados pela questão dos colonizadores? Vamos lá. Naquela época, houve uma crise de abastecimento e o aumento do custo dos alimentos, o que afetou as condições de vida da população, principalmente a população pobre. Vocês podem ver, geralmente o aumento de preços afetam geralmente quem? Os mais pobres, porque os mais ricos sempre vai ter alguma outra subsistência como fonte para eles. Já os pobres não. Então, naquele tempo, a maioria era de pessoas pobres, escravizadas, como negros, como ex-escravos também. Então, vejam como as condições de vida estavam, umas condições praticamente precárias naquele tempo. Mas essas reivindicações, que foi a partir desses movimentos, que no caso estamos falando da Conjuração Baiana, foram influenciados, essa conjuração foi influenciada pelas ideias iluministas de liberdade, de igualdade, de fraternidade, ou seja, de uma questão mais democrática, mais social. Então, vejam, aqui na questão das reivindicações, vejam, influenciados pelas ideias iluministas, bem como pelos ideais de liberdade e igualdade propagados pela Revolução Francesa, inspirados por revolucionários na América. Então, essas reivindicações eram debatidas em reuniões e divulgadas em panfletos. Então, vejam, eles se revoltaram e geralmente as revoltas querem juntar mais pessoas. Enquanto mais juntarem, mais as revoltas vai chamando mais atenção. Tanto é a gente vê como, por exemplo, na nossa sociedade, quando a gente quer reivindicar uma coisa, já coloca na internet e aí o pessoal da internet se reúne e aquilo ali toma uma proporção grande. Então, veja, da mesma forma, naquele tempo não existia internet, mas ali tinha uma proporção. Mas a colônia, os colonizadores, Portugal, estava contra esse tipo de coisa. Porque eles não podiam se revoltar. E sempre no fim ia terminar numa tragédia. E acabou que realmente essa conjuração baiana terminou de uma forma totalmente. Vamos dizer, foram vencidos. Foram vencidos porque não tinham poder. Na questão das ideias, eles tinham ideias, mas eles não tinham poder de sobrepor, que no caso seria o poder da espada, né, da violência em si, né? Da coesão. Então vejam como é interessante. Qual eram as reivindicações dos baianos, dessa conjuração? Vejam comigo. Era o quê? Eles queriam proclamar a República da Bahia.
Eles queriam o fim da escravidão, que era a escravidão era um dos pontos muito importantes, muito fortes daquela época. Queria reduzir os preços dos alimentos. Então, tudo isso, a questão do aumento do salário, queriam aumentar. Então, vejam, são problemas sociais que nós temos na nossa sociedade, mas naquele tempo era uma coisa mais forte. E eles queriam contrapor o governo, contrapor aquele sistema colonial brasileiro. Tá bom, turma? Mas teve um fim muito drástico, certo? Veja como foi o fim no último capítulo da página 99. A conjuração baiana não se concretizou, já que também foi delatada por membros da elite das autoridades, ou seja, elas foram destruídas, certo? A partir da violência. Os participantes desse movimento foram punidos. Os líderes do movimento, os alfaiates, que tiveram nomes, né? Vemos aqui a figura do Faustino, do João de Deus, os soldados Lucas Dantas e outros. Então, dessa forma, foram usados como exemplo pelo governo para que se opusessem à ordem da colônia. Então, não se podia ter uma oposição à colônia naquele tempo. Então, tanto a Conjuração Mineira como a Conjuração Baiana tiveram um fim muito drástico, porque eles se opuseram. Eles estavam errados? Não. Mas ainda não tinham o poder de coerção, de violência, de contrapor ao exército da colônia. Vejam, dos colonizadores. Então, veja como é importante essas reivindicações para a gente pegar como exemplo. Para a gente, tá bom, turminha? Então, ficamos aqui. Qualquer dúvida, vocês me falem, tá bom? Me falem, me mandem mensagem, irei deixar exercício no portal. E quem não fez as atividades, fazerem, tá certo? Para mandar, para ficarem todos os alunos em dia, tá certo? Então, qualquer dúvida é só falar. Tchau, tchau.